Buenas! Não tão buenas assim. Um misto de sensações e sentimentos muito ruins, não é? Coisas que a gente podia ter feito de forma diferente na partida de ontem. O Santos perde mais um jogo num campeonato que é por pontos corridos. E quisera eu que o Santos jogasse mal toda a partida e ganhasse de 1-0. Seria líder, né? Porque ontem foi um jogo que o Santos produziu bastante, foi um jogo diferente do que a gente tem visto das outras partidas. Mais um jogo ganhável, à vista do que foi aí os duelos contra o Vasco, o Bahia, o Ceará, o jogo de ontem. E se a gente for colocar na ponta do lápis, esses pontos aí vão fazer muita falta. Quando chegar a hora derradeira do campeonato, ali pela 30ª rodada, em que vai estar se definindo ali mais ou menos quem está lutando por título, quem está lutando por Libertadores, quem está lutando para permanecer na Série A. E na verdade eu ia até fazer um vídeo ontem, eu ia fazer um pós-jogo ontem, depois da partida, mas resolvi não fazer em vista da minha... Eu estava falando de sentimentos, né? Sentimento de decepção, né? Decepção por causa de coisas que, como eu disse, poderiam ter sido evitadas. É claro que a gente não está na pele de ninguém para saber o que passa, o que acontece, mas essa derrota de ontem está na conta do Neymar, né? Segundo próprias palavras dele aí. Eu acho que não... Vim fazer um post depois da partida já para tentar jogar um pano quente em cima de toda a situação. Para mim, eu acho que não foi irrelevante aquilo. Se não tivesse tido essa postagem aí, teria sido a mesma coisa. O que a gente precisa entender, na verdade, não é nem a gente, né? O que o pessoal que cuida da administração e gestão do Santos precisa entender, e principalmente o Neymar precisa entender, é que o torcedor é passional. O torcedor, ele não corrobora com certos tipos de situações em que existe muita vaidade, existe soberba, né? Existe muitas outras coisas que acabam desgostando a gente, na verdade. Essa questão do Neymar, por exemplo, é uma questão que vem se arrastando já há algum tempo. Ele veio para jogar, teve toda a festa do retorno dele, muita expectativa foi criada, muitas fichas foram apostadas na volta do Neymar para que o Santos pudesse figurar entre os grandes times do futebol brasileiro. Só que daí vem o pai dele e diz que ele voltou para o Santos para se recuperar. Se jogar, amém. Então, quer dizer, ele voltou para o Santos Futebol Clube ou para uma Santa Casa? O que ele está esperando encontrar aqui, né? Se ele veio para se recuperar, ele não precisaria estar recebendo para isso, ele teria que estar gastando para isso. Havia uma situação em que poderia ter sido alertado na questão da fisioterapia, dizer, olha, teve um LCA, ele provavelmente vai ter algum tipo de contusão nesse processo aí, de volta, de retorno.
Então, gente, nossa, eu relutei até bastante para fazer esse vídeo, porque eu vi muita coisa, li muita coisa a respeito do que o jornalismo que cobre o Santos colocou na internet, né? E, cara, assim, é tudo muito deplorável, assim, chega a dar nojo, porque a gente vê uma situação em que o cara que ele é referência técnica, segundo próprias palavras, mete a mão na bola na hora de fazer o gol da vitória. Sabe? Se joga de peixinho, se joga de costas, se joga de, sei lá, de qualquer coisa, mas faz o gol, né? Não mete a mão na bola. Isso é referência técnica. É óbvio que o Neymar, com as pernas e as mãos amarradas, ele joga muito mais do que muitos jogadores do Santos ali. Isso daí é óbvio, né? Você não precisa nem ser santista para conseguir visualizar isso. Mas o que aconteceu ontem, pessoal, eu acho que coloca muito em questão qual que é o custo-benefício da volta do Neymar para o Santos? Terrível, terrível. O time não vence, o time não faz gol. Que nem eu falei, eu trocaria todo aquele aproveitamento do Santos 11 por 1-0. Teria saído da zona de rebaixamento. O que eu falei no vídeo no vídeo pré-jogo, no sábado, foi exatamente isso, né? O Internacional perdeu para o Fluminense. O Vitória não ganhou do Corinthians. Fez 1 ponto só. Foi a 10. O Fortaleza tomou uma chicotada do Flamengo. E o Vasco perdeu para o Bragantino. Tudo aquilo que a gente estava esperando aconteceu. Só que 3 pontos ontem para o Santos teria deixado o Santos no 14º lugar, atrás apenas do São Paulo. Teria passado o Vasco, o Inter, o Fortaleza e o Vitória. Porque o Vitória foi a 10, a gente teria ido a 11. Então, assim, são esses tipos de oportunidades que frustram a gente como torcedor, né? Porque, poxa, a gente acompanha o time, a gente lê noticiário, a gente vê as mais variadas mídias sociais a respeito do Santos, você cria aquela expectativa. E aí, uma coisa que já vinha acontecendo, teve o seu estopim no jogo de ontem, que foi a questão dessa irritação inexplicável, porque não pode ter sido uma pergunta de um repórter sobre renovação, pessoal, que deva ter tirado o Neymar do eixo como aconteceu. Não é possível, não é possível. Um cara que ganha o que ele ganha, um cara que representa o que ele representa, a gente não sabe, né, como eu disse, até que ponto isso mexe com a cabeça do cara, né, porque ele tem escancarado, assim, eu sou aqui o suprassumo da situação toda, né? E isso, pessoal, tá enraizando uma vaidade dentro do Santos. Sabe, a gente não sabe ali o vestiário, mas poxa, o cara chega aqui, faz e desfaz, o time perde, ele vai pra lá, vai pra cá. Teve compromisso com a recuperação, mas o comprometimento que ele tem com a carreira dele como profissional, como atleta profissional de futebol, é nota 0, cara. É nota 0. Por que a gente acha que Messi está com 37 anos aí, jogando em alto nível? Não se machuca. Cristiano Ronaldo, 40 anos, cara. Jogando em alto nível. Claro que o alto nível de onde ele está jogando é bem abaixo do que o Europa, até mesmo do Brasil. A Arábia lá, o Catar, aquele pessoal do Oriente Médio lá, eles não são referência de futebol para ninguém no mundo todo. E o cara não se machuca, e tá lá porque foram caras que tiveram comprometimento com a carreira, como atleta, como profissional de futebol, e o Neymar infelizmente não tem isso. O que ele faz da vida pessoal, particular dele, não interessa a ninguém. Não interessa a ninguém, mas além da carreira profissional dele como atleta, tem a imagem que ele tem que passar para o torcedor. Qual que é a imagem que o Neymar hoje passa para o torcedor do Santos?
Então o que aconteceu ontem foi o estopim de uma situação que já vinha se arrastando. Aquela irritabilidade dele, sabe, com os outros jogadores. Eu achei ridículo, cara, aquele berro que ele deu com o Zé Rafael. O Zé Rafael viu perfeitamente o jogo do outro lado para virar a jogada, fazer a virada para a bola do lado direito do ataque. E porque o Belo estava do lado ali do Zé Rafael, tinha que ter tocado em mim aqui. E fala um monte de palavrão, fala um monte de asneira, de besteira ali. Uma coisa que não vai agregar naquele momento. Como se ele fosse assim a perfeição em pessoa, né? Ele se faz valer muito nessa questão de eu sou o diferentão aqui, eu sou melhor que todo mundo e se não for eu não vai ser mais ninguém. Só que, gente, o futebol é um esporte coletivo em que tá 11 de cada lado. Como é que você vai pegar e vai tentar querer driblar o time inteiro para fazer um gol de placa? É coletivo. O Neymar sendo o Neymar ou não sendo o Neymar, ele depende dos outros atletas. Ele depende que o goleiro lance a bola para ele. Ele depende que o lateral faça uma cobertura. Ele depende que o zagueiro tire uma bola de cabeça. Porque ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. E foi triste ver aquilo, sabe? Porque, cara, é uma coisa que... Sabe, aquela falta que ele fez no Jair, cara, pra que fazer aquilo no campo de ataque? Nem se fosse no campo de defesa para evitar um gol, aquilo teria sido justificado. E pra mim, ele já tentou ser expulso no intervalo. Porque o juiz apitou o final do primeiro tempo, ele foi lá e ficou batendo boca com o juiz, como quem diz assim, vou forçar um cartão pra ele me expulsar, porque a gente não sabe o que o cara quer. Ele fica todo nervosinho com pergunta de renovação, mas ele demonstra nas atitudes dele que ele não sabe o que ele quer. Se ele quer ficar, se ele quer ajudar, se ele quer ir embora. Ontem me deu uma impressão clara e nítida de que ele quer sair, de que ele quer ir embora. E, infelizmente, me dói ter que dizer isso nesse vídeo, pessoal. E eu não gostaria que o Santos renovasse com o Neymar nesse momento. Em nenhum outro momento. Eu acho que ele está galgando os degraus aí de que a passagem dele no Santos já acabou, já foi, porque não joga o último jogo antes da parada contra o Fortaleza lá no Ceará. O contrato vai acabar. Se você pergunta, o cara fica irritadinho, fica não sei o que, sabe? Então, e aí precisou o João Paulo sair do banco, porque o caminho do banco para o vestiário é um caminho direto. Ele precisou ir lá do outro lado onde estava acontecendo a situação para tirar o Neymar de lado e falar abertamente pro cara, que deu para entender. Quem estava assistindo a partida, ele vai te expulsar. E, infelizmente, no segundo tempo ele conseguiu. Sabe, um cara com 33 anos, gente, com a experiência que o Neymar tem, jogou Copa do Mundo, sabe? Jogou fora do Brasil, jogou no Barcelona com o Messi, jogou no Paris Saint-Germain. É um cara referência para muita gente, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Ali, naquela situação, é uma fração de segundo para o cara decidir o que ele vai fazer. Tanto que não deu tempo, acho que nem dele pensar, porque a irritabilidade dele estava tomando tanto conta dele, de ficar focado na arbitragem, que ele julgou ruim, mas aquele cartão amarelo que ele tomou pela falta no Jair, para mim, foi muito justo. Entrou na pilha da torcida do Botafogo, cara. Eu vou fazer um gol e vou aí, cara. Porque você vê que o cara não tá. Ele tá fora do centro dele. O mental dele tá. E isso tá afetando o resto do time. Porque me parece, uma impressão bem sutil que eu tive é de que quando o Neymar não joga, o time se sente mais confortável, embora também não produza. Né? Porque os caras ficam tensos, pô, o cara tá aqui, ele vai ficar me cobrando, ele vai me xingar se eu errar, se eu não tocar a bola pra ele vai ser o fim do mundo e tal. E isso gera aquele desconforto no restante do time. E aí, numa bola que ele poderia
ter se jogado nela, vai de cabeça, vai de peito, cara, faz alguma coisa aí, porque se você vai de cabeça, o máximo que poderia ter acontecido é o cara dar uma bica na sua cara e ter sido pênalti, amigão. Vai botar a mão na bola lá, como se não tivesse VAR, não tivesse 200 milhões de câmeras no estádio, não tivesse ninguém vendo. Cara, é inaceitável, não dá pra entender o que se passa, sabe? Então assim, o time jogou bem? Claro que o time jogou bem. Eu assisti o jogo todo, eu fiquei até espantado, porque eu falei, tá acontecendo alguma coisa aí, cara. E a expulsão do Neymar colocou tudo a perder, porque o time sentiu, o time puxou o Botafogo pra cima dele, e no chutamento lá, que não foi nenhum chute no cruzamento, nenhum cruzamento, a bola foi pra dentro do gol. Perdemos de novo. Num campeonato em que você precisa pontuar. Então assim, muito triste, cara, muito triste mesmo de ver que não somente o que vem acontecendo agora, a expectativa futura num prazo curto de tempo, ela é horrível também, porque agora vamos ficar 10 dias esperando até o jogo contra o Fortaleza. Aí para pro Mundial, não se sabe se vai ganhar do Fortaleza lá, não dá pra saber. Neymar não joga, né? Pode ser que haja uma esperança. Tem uma enquete no GE lá, a torcida não quer renovação do Neymar, tá? É importante a gente pontuar isso porque, cara, pisou no tomate, velho. Pisou no tomate. Tudo bem, o cara é passivo de erro, mas não esse tipo de erro infantil. Pra um cara da idade dele, pra um cara que tem a carreira que ele tem. Pra um cara que tem o know-how que tem o Neymar, cometer esse tipo de erro besta, cara. Sabe? Vai-se pro Mundial. Não se sabe se com o Kleber Xavier, sem Kleber Xavier. Eu faço votos de que não. Porque parece que Alexandre Matos tá para acertar, tá para assinar logo com o Santos aí, vai colocar em xeque toda essa questão. O Kleber Xavier tem um aproveitamento pífio no Santos. O time não marca gol, gente. O time não marca gol. Ontem foi algo fora da curva, porque o time criou, o time chutou, o time desarmou, mas não fez gol. Sabe? Então é complicado. Aí para pro Mundial, não se sabe o que vai acontecer, se vai trocar o treinador, se vai colocar um cara lá que faça o time jogar, né? Não pode ser qualquer um, não pode ser mais do mesmo. Já falei, minha opinião pessoal aqui, teria que ser o Sampaoli, porque o Sampaoli é um cara que ele faz os caras que são ruins jogar bola. O Sampaoli não liga muito para esse negócio de estrelismo, não tem estrelismo com ele. A gente não sabe até que ponto as figuras Neymares dentro do Santos vão interferir nisso, né? Porque o Neymar, o dia que ele tiver que ficar no banco ou tiver que ser substituído, ele vai ficar. O São Paulo trabalha dessa forma, o time joga a bola e o time vence jogos. O time vence jogos, é o que o Santos não faz e é o que o Santos precisa para ontem. Para ontem. Porque senão, sabe o que vai acontecer se o Neymar renovar com o Santos? Ele viu de camarote a queda do Santos em 2023 e agora ele vai ser um dos principais responsáveis pela queda de novo do Santos se ele ficar. Eu estou começando a enxergar que se o Santos renovar com o Neymar, não vai acontecer nada de diferente. Nada de diferente. Até onde ele vai levar essa irritaçãozinha dele, de menino mimado, achando que o time joga para ele? Até onde ele vai levar isso? Beleza, parou pro Mundial. Sei lá, 30, 40 dias aí. Volta pegando o Palmeiras na Vila Belmiro, gente. Depois pega o Flamengo. Não se sabe aonde, se é na Vila, se é mais um jogo vendido, mando de campo. Como que vai ganhar de Palmeiras e de Flamengo se não tiver uma mudança estrutural forte dentro do Santos Futebol Clube? De gestão. Uma mudança de mentalidade que queira dar um direcionamento mais profissional para o Santos. Como que vai ser isso daí? Depois pega o Mirassol fora de casa. Meu, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, o que os caras estão pensando da vida?
Então assim, eu até pedi desculpa, é mais um vídeo de desabafo nesse pós-jogo de Santos e Botafogo, do que aconteceu ontem. E vamos fazer o nosso papel, porque a torcida tem os seus méritos. Sabe, eu acho uma sacanagem, cara, sem tamanho. Lança a camisa, vende a camisa que nem água, aquela camisa azul, sabe? O torcedor vai no estádio, a torcida organizada. Um adendo aqui, tá? Eu não corroboro com a atitude de torcida organizada nem do Santos. De ir lá, invadir CT, cobrar jogador e colocar os caras na parede e esse tipo de cobrança deve ser feito de outra forma. Ó, vamos conversar que nem foi feito lá na Universidade de Santa Cecília, do Marcelo Teixeira. Vamos sentar aqui e vamos trocar ideia. Isso sim. Isso sim. Vamos sentar e vamos conversar. Como pessoas adultas. Não na base da força. Não na questão de você invadir um local de trabalho e colocar os caras contra a parede. Eu não estou dizendo que isso não tem que ser feito. Isso tem que ser feito, mas de uma forma mais branda, né? De uma forma usando mais civilidade, no mínimo, por se esperar, né? Então assim, a torcida faz a parte dela. A torcida compra ingresso, adere o sócio torcedor, compra a camisa, vai no estádio. Tava lotada a Vila ontem, gente. E aí acontece isso, sabe? É lamentável, lamentável. Então foi isso. Para você que está curtindo o nosso conteúdo aqui, eu peço para você se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho e ajuda a gente. Vamos tentar colocar as ideias no lugar, esperar essa poeira baixar para ver se alguma mudança acontece, para que o Santos continue dando alegria ao seu torcedor, apesar dos apesares. Beleza? Valeu, galera. Um abraço, fiquem com Deus e fui!